Olá a todos, boa noite. Boa noite, Rafael, boa noite, Mari. Vamos começar? Boa noite, Rosana, boa noite, Marie, boa noite a todos presentes aqui no TV Galáctica mais uma vez. Bom, primeiramente agradecer ao TV Galáctica, né, por essa oportunidade, por essa abertura, para a gente estar falando sobre a tecnologia do plasma da Fundação CASH. E também queria convidar vocês aqui, como a gente faz de costume, né, a participarem do nosso grupo do Telegram, que é o CASH Brasil Knowledge Team, caso vocês estejam começando agora seus estudos na tecnologia. Entre nesse grupo do Telegram, que está na descrição desse vídeo, e lá vocês vão ter mais informações sobre o que é essa tecnologia, o que é a Fundação CASH, o que significa tudo isso. Realmente é algo revolucionário que a Fundação CASH traz hoje para a humanidade, e a beleza disso é que está tudo disponível ao público, né? Vocês têm acesso a todas as informações, todo esse conhecimento que a gente demorou bilhões de anos para poder ter acesso, e hoje a gente tem. Mas cabe a gente digerir, se aprofundar, para a gente poder começar a fazer essa revolução, de fato, da alma e da ciência na sua totalidade nesse planeta. E, bom, entre no nosso grupo do Telegram, quero prolongar muito, que a gente já está um pouco atrasado, vou deixar a Marie falar. Então, so Marie, thank you very much for being here. Yes, thank you. And good evening, Rosanna, and good evening, Raphael, and good evening, everyone. I am Marie, and I'm a Universal Council member for the Norwegian language. And I have prepared an introduction from the latest Knowledge Seekers workshop, which is 431st. Yes. Bom, Marie se apresenta, ela diz que ela é... Olá a todos, meu nome é Marie, sou membro do Conselho Universal de Língua Norueguesa, representante da língua norueguesa, e ela agradece mais uma vez a presença do canal aqui, e ela vai começar hoje, antes de fazer as leituras das respostas do Conselho Universal para as perguntas que foram colocadas na semana, vai fazer uma leitura de uma aula, de uma parte, de um trecho da aula do Sr. Cash, da última aula do Sr. Cash. You can only bring plasma together when you have a common denominator in respect to the environment which they exist in. One plasma might not exist on Earth, but that fundamental plasma exists on the moon, which we are not aware of, or we don't have awareness of it. We don't have the education of it. We haven't been there. The fundamental plasma on another planetary system, another solar system, is different, but in essential understanding, they behave in the same manner. What has happened with this fundamental plasma? We talk about division of it. When the fundamental plasma goes through a cycle of division and creates and releases nuclear decay. Então, começando essa introdução, como eu disse, é do workshop número 431, e começa da seguinte forma, Sr. Cash. Você só pode reunir o plasma quando tem um denominador comum em relação ao ambiente que eles existem. Um plasma pode não existir na Terra, mas este plasma fundamental existe na Lua, do qual não temos consciência. Não temos consciência disso, não temos a educação disso porque não estivemos lá. O plasma fundamental em outro sistema planetário, outro sistema solar, é diferente, mas no entendimento essencial, eles se comportam da mesma maneira. O que aconteceu com este plasma fundamental? Falamos da divisão dele, quando o plasma fundamental passa por um ciclo de divisão e cria e libera a decadência nuclear. How does this nuclear decay take place? How does this new decay start when it reaches this planet? Nuclear decay starts by the interaction of the fields inside and becomes gradually stronger, so it has to show a reaction, a Maghreb positioning. In taking position, it shows, as the plasma has divided, what we call nuclear decay. So in a way, call it an electron, the soul of the man, any entity as a plasma starts this way. You call it
a fundamental plasma, whereby the strength of the interaction of the field within it goes through a nuclear decay. Então, como se dá esta decadência nuclear? Como começa esta nova decadência quando ela chega a este planeta? A decadência nuclear começa pela interação dos campos no interior e se torna gradualmente mais forte. Portanto, tem que mostrar uma reação, posição grave. Ao tomar posição, mostra como o plasma se dividiu, que chamamos de decaimento nuclear. Assim, de certa forma, chamamos de um elétron, alma do homem. Qualquer entidade com o plasma começa dessa forma. Você o chama de plasma fundamental, onde a força da interação dos campos internos passa por uma decadência nuclear. But what is the other understanding of this technology? You have another fundamental plasma. We call it the creator, where through the attraction of its fields, through interaction of the fields of itself, going through a decay, has created, call it the creator and Mitra, or the soul of the creator and the rest of the creation. But still, within its structure, it carries the same. We have chosen different names for the same process: fundamental plasma, the original. The creator is the same. The original there where through decays and interaction of other fields has led to the creation of galaxies, universes, and the rest. So when we talk about the fundamental plasma and the creator, there can be no difference. Mas qual é o outro entendimento desta tecnologia? Você tem outro plasma fundamental, nós o chamamos de criador, onde através da atração de seus campos, através da interação dos campos em si, passando por uma decadência, criou que a gente chama de criador e Mitra, ou alma do criador e o resto da criação. Mas ainda assim, dentro de sua estrutura, ele carrega o mesmo. Escolhemos nomes diferentes para o mesmo processo. Plasma fundamental, o original. O criador é a mesma coisa. O original, onde através de decadências e interação de outros campos, levou à criação de galáxias, universos e o resto. Portanto, quando falamos do plasma fundamental e do criador, não pode haver diferença. What about the fields which led to the creation of the creator? We know that the fundamental plasma comes through what we call the evolution, division, interaction of the fields of the creator. So we see a step-down process. We see interaction of the fundamental plasmas led to creation of new cycles of life. We call it the cell of the man, we call it the body of the man, we call it a tree. So what happened to the division of the fields of the creator, which instead of a man or a tree became galaxies, became universes and the rest? Now we understand. Now we can go a step further to be able to comprehend the process of creation, to understand where we came from, what we were created of, and to find the path back to the creator and become part of the fundamental plasma which led to the creation of totality. E quanto aos campos que levaram à criação do Criador? Sabemos que o plasma fundamental vem através do que chamamos de evolução, divisão, interação dos campos do Criador. Por isso, vemos um processo de redução, vemos a interação dos plasmas fundamentais que conduzem à criação de novos ciclos de vida. Chamamos isso de célula do homem, chamamos isso de corpo do homem, chamamos isso de árvore. Então, o que aconteceu com a divisão dos campos do Criador, que em vez de um homem ou uma árvore se tornaram galáxias, se tornaram universos e o resto?
Agora entendemos, agora podemos ir um passo além para poder compreender o processo de criação, entender de onde viemos, de que fomos criados e encontrar o caminho de volta ao Criador e fazer parte do plágio fundamental, o que levou à criação da totalidade. There is a huge question. Where did the fields of the Creator come from? What led to the creation of this unicos? How was it created? Or is the physicality of the man, the physicality of the universe, a mirage? Because if we cannot find the essence, the origin of the fields, we have no reality of the functionality of the Creator and the created. Where did the fields of the universe come from? Where did the fields of the Creator come from that led to the creation of the unicos, the man and the rest? No medication and no meditation will bring man to understand the process of creation. But fundamentally, the fields of the ganses of the amino acids of us, the other animals, once upon a time, we were part of the fields of the Creator. Então há uma grande pergunta. A pergunta é: de onde vieram os campos do Criador? O que levou à criação deste únicos? Como ele foi criado? Ou a fisicalidade do homem, a fisicalidade do universo, é uma miragem? Porque se não conseguimos encontrar a essência, a origem dos campos, não temos a realidade da funcionalidade do Criador e do criado. De onde vieram os campos do universo? De onde vieram os campos do Criador que levaram à criação do únicos, do homem e de todo o resto? Nenhum medicamento e nenhuma meditação levará o homem a compreender o processo da criação. Mas, fundamentalmente, os campos dos ganhos dos aminoácidos de nós mesmos, dos outros animais, que há muito tempo atrás faziam parte dos campos do Criador. Cosmologists see fields, collections of galaxies, which are rotating in the opposite direction to the environment. And most of these are created by the interaction of the fields of the other universes, but some of these are those electrons which are ready to depart. So even though we live in this universe, and what our scientists observes and tells us, we see these patches, which one of them indicates the interaction with the other universe, and which one of them will indicate this is the new electron, the new universe, to be expelled out of this universe to start a new cycle. Cosmólogos, os cosmologistas, veem campos, coleções de galáxias que estão girando na direção oposta à do ambiente. Estou ouvindo minha voz de volta. Agora para. Que estão girando na direção oposta à do ambiente. E a maioria deles são criados pela interação dos campos dos outros universos, mas alguns deles são aqueles elétrons que estão prontos para partir. Assim, embora vivamos neste universo, e o que nossos cientistas observam nos dizem, nós vemos estes como se fossem plásticos. Qual deles indica a interação com o outro universo e qual deles indicará que este é o novo elétron, o novo universo a ser expelido deste universo para iniciar o novo ciclo? But when this universe reaches its destiny or its Maghreb positioning in respect to the other universes, would it stay the same size, or would it take fields which is free within the environment of the unicos and expand itself to a bigger universe? That it can be equal and it can be tolerated, and it could be balanced magnetic gravitationally in respect to the other universes. In reality, man has just put a toe into the ocean of the knowledge of the creation. We still have to feel the warmth of it, and then we have to trust it.
and then jump in it. And that jumping takes a lot of knowledge, how to survive in this ocean of the knowledge and the reality of the creation and the creator. Mas quando esse universo atingir seu destino ou seu posicionamento pagrável em relação aos outros universos, ele permaneceria do mesmo tamanho ou tomaria campos livres dentro do ambiente do Únicos e se expandiria para um universo maior que ele pode ser igual e tolerado e poderia ser equilibrado gravitacionalmente em relação aos outros universos? Na realidade, o homem acaba de colocar apenas um dedo do pé no oceano do conhecimento da criação. Ainda temos que sentir o calor desse oceano, e depois temos que confiar nele, e depois saltar nele. E esse salto requer muito conhecimento, como sobreviver neste oceano do conhecimento da realidade da criação e do Criador. So then we are on the first question, and it goes like this. The intention group in Brazil for the soul elevation meet as one big family. There is love in the words. We feel each other's emotions. Does the same happen with other groups? Então, vamos à primeira pergunta, que é: o Grupo do Brasil para a Elevação das Almas se encontra como uma grande família. Existe amor nas palavras, sentimos a emoção um dos outros. O mesmo acontece com os outros grupos? And the first answer, yes, my dear. If the intention is according to the ethos of the universal unified fields, that is in the beauty and totality, in peace and love, then we are all equal, sharing this intention to each other in the elevations of the souls needed to understand the greater oneness. So the same tangible or non-tangible manifestation for the benefit of all. Então, a primeira resposta a essa pergunta é: sim, se a intenção está de acordo com o ethos dos campos unificados universais, ou seja, na beleza e na totalidade, na paz e no amor, então estamos todos compartilhando igualmente essa intenção, uns com os outros nas elevações das almas necessárias para compreender a maior unicidade, então a mesma manifestação tangível ou não tangível para o benefício de todos. And there is another answer. It's incredible what you are doing in this Brazilian intention group, and your work there affects everything, in my opinion. If there is another group which has the same effect on the soul evolution on this planet, it must be the one planet, one nation, one race for world peace and justice. Here we gather together on a weekly basis and discuss the elevation of humanity and plasma solutions for the world. In the One Nation, One Planet, One Race, we have the 5 minutes of silence for the elevation of the souls of the peace negotiators, the world leaders and the religious leaders, and the elevation of the souls of the soul of humanity. So the doors to the universal community opens and humanity can become what we were created to be, free travelers of the universe. But the key to the door is world peace on planet Earth, and it's an absolute requirement or demand set by our brothers and sisters in the universe that we are peaceful, because the universe of the Creator is a peaceful place. As peaceful travelers in the universe, we only take what we need, no more, and we accommodate and serve others. Through the teachings of Mr. Keshe, we have learned that we have our own spaceship within, and when we learn how to use its powers, we are ready for space. Humanity have a lot to learn, but the future is bright. I think there is more.
There are many knowledge seekers who feels a strong connection with the one nation, one planet, one race, so that might be in the same direction as the sister or a brother to the Brazilian intention group. One day our plasmas filled with love and peace will come together and incorporate the whole planet with all souls within it. We will achieve it one beautiful day. Então, uma outra resposta à mesma pergunta é incrível o que vocês estão fazendo neste grupo de intenção brasileiro. Seu trabalho lá afeta tudo, na minha opinião. Se há outro grupo que tem o mesmo efeito sobre a evolução da alma deste planeta, talvez esse grupo seria o que nosso programa do One Nation, One Planet, One Race, que é um planeta, uma nação e uma raça, para a paz e justiça mundial. Neste programa nos reunimos semanalmente e discutimos a elevação da humanidade e as soluções de plasma para o mundo. Nesse programa One Planet, One Nation, One Race, temos os 5 minutos de silêncio para a elevação das almas dos negociadores da paz, dos líderes mundiais e dos líderes religiosos, e a elevação das almas da alma da humanidade para que as portas da comunidade universal se abram e a humanidade possa se tornar o que fomos criados para ser, viajantes livres do universo. Mas a chave para a porta é a paz mundial do planeta Terra, e é uma exigência, ou melhor, uma exigência absoluta estabelecida por nossos irmãos e irmãs do universo, que sejamos pacíficos. Porque o universo do Criador é um lugar pacífico. Como viajantes pacíficos no universo, só levamos o que precisamos, não mais, e acomodamos e servimos aos outros. Através dos ensinamentos do Sr. Cash, aprendemos que temos nossa própria nave espacial dentro de nós. E quando aprendemos a usar seus poderes, estamos prontos para o universo. A humanidade tem muito a aprender, mas o futuro é brilhante. Há muitos buscadores de conhecimento que sentem uma forte conexão com One Nation, One Planet, One Race para que possam estar na mesma direção e, sendo assim, uma irmã ou um irmão para esse grupo brasileiro de intenção. Um dia nossos plasmas cheios de amor e paz se unirão e incorporarão o planeta inteiro com todas as almas dentro dele. Conseguiremos isso num belo dia. So then we are on the second question. The explanation of the NDE was a great clarification for me. Only the plasma science to demystify with the true science how divine the human being is. We were created with so much love. It's delightful. This should change medicine? Então, a segunda pergunta é a seguinte. A explicação sobre EQM, que a gente não pode falar o nome aqui, vocês podem pesquisar o que é, foi um grande esclarecimento para mim. Somente a ciência do plasma para identificar com a verdadeira ciência. Como ser humano divino, fomos criados com muito amor. É encantador. Isso deve mudar a medicina? And then there is another answer, or the first answer. There is so much truth in what we learned from Mr. Kesh. Most of our present science is based on assumptions about the body, the earth, and the universe. Now we are explained in simple ways how everything really is, and we can experiment and show how things really function. We are the new scientists and doctors. We know how the body really functions, and not many PhD doctors have this knowledge. Our whole view of creation, our bodies, our life, and nature is changing. And the beauty is that in plasma science, everything is the same in micro and macro. What does that mean? You can look at the earth and understand a cell in your body. You can look at the universe and understand how atoms operate. All are plasma entities. They all have soul, emotions, and physicality. The only difference
difference is the strength of the fields. It's amazing. Welcome to Plasma Technology. A primeira resposta a essa pergunta é a seguinte: há tanta verdade que aprendemos com o Sr. Cash. A maior parte de nossa ciência atual se baseia em suposições sobre o corpo, a Terra e o universo. Agora somos explicados de maneira simples como tudo realmente é e podemos experimentar e mostrar como as coisas realmente funcionam. Nós somos os novos cientistas e médicos. Sabemos como o corpo realmente funciona e não há muitos médicos doutores que tenham esse conhecimento. Toda a nossa visão da criação, nosso corpo, vida e natureza está mudando. E a beleza é que na ciência do plasma tudo é o mesmo, no micro e no macro. O que isso significa? Você pode olhar para a Terra e entender uma célula em seu corpo. Você pode olhar para o universo e entender como os átomos operam. Todos são entidades de plasma. Todos eles têm alma, emoções e fisicalidade. A única diferença é a força dos campos. É incrível. Bem-vindo à tecnologia de plasma. And then there is another answer. We can say natural is normal as we are human beings, inseparable part of humanity and the universal creator and the universal unified fields. Yes, the universal creator created all existence in his image, and love is always. This understanding is changing humanity, taking it to the dimensions of greater oneness. There is then level of understanding, not divinity, not even the existence of medicine as we know. Então, a segunda resposta para essa mesma pergunta é: podemos dizer que natural é normal, pois somos seres parte inseparável da humanidade do Criador universal e os campos unificados universais. Sim, o Criador universal criou toda a existência, a sua imagem e amor. Este é o entendimento e está mudando a humanidade, levando às dimensões de maior unicidade. Este é, então, o nível de entendimento de não divindade, nem mesmo a existência da medicina como nós conhecemos. And then we are on the third question. With the explanation of the NDE, I imagine doctors treating people with more integrity, applying the ethos of the Keshe Foundation. I get anxious sometimes. Will this all happen soon? Então, a terceira pergunta é: com a explicação da EQM, né, vocês podem ver o resumo dessa aula no nosso canal no YouTube. A gente tem explicando sobre EQM, se for ver lá, que é no Cast Brasil Tecnologia do Plasma, e na nossa última aula de sexta-feira também, de ensinamento português. Então, com a explicação da EQM, imagina os médicos tratando as pessoas com mais integridade, aplicando o ethos da Fundação Cash. Fico às vezes ansiosa. Será que isso tudo acontecerá logo? And the first answer, yes, as the elevation of the souls in need is continuous, the true nature of life and living is understandable, and the path of peace is understood. So the ethos are followed, and following beings are shared and behaving in love and care. It's happening in a way, a form, beauty and totality, tangible in the emotions of I am present. Culture of love always was, is and will be. Então, a primeira resposta a essa pergunta é: sim, como a elevação das almas necessitadas é contínua, a verdadeira natureza da vida e do viver é compreensível, o caminho da paz é compreendido. Assim, o ethos é seguido e os seres seguintes estão compartilhando e se comportando com amor e carinho. Isso está acontecendo de uma forma que a beleza e a totalidade tangível na emoção disso. Eu estou presente. Na cultura do amor. Sempre foi, é e será. It's up to us, or this is the next answer. It's up to us
how much we work to spread this knowledge and elevate the souls on this planet, nobody will come and save us. We are our own saviors. We have the knowledge to heal our own bodies with plasma. We know all living entities have soul, emotions, and physicality. We have learned about the power of the soul. With the knowledge of the Creator, we know what is waiting for us after death. Death is a transition, and our life purpose on this earth is to nourish the soul and prepare it for the real life in the universe. The knowledge seekers now know more than the prophets and more than any PhD doctor. We are the scientists, the new doctors, and the change will come, but how soon? That depends on our work in sharing, teaching, understanding, comprehending the totality. Então, outra resposta à mesma pergunta é a seguinte: depende de nós. Quanto trabalhamos para difundir esse conhecimento e elevar as almas neste planeta? Ninguém virá e nos salvará. Somos nossos próprios salvadores. Temos o conhecimento para curar nossos próprios corpos com plágio. Sabemos que todas as entidades vivas têm alma, emoções e fisicalidade. Aprendemos sobre o poder da alma. Com o conhecimento do Criador, sabemos o que nos espera após a morte. A morte é uma transição, e nosso propósito de vida nesta Terra é nutrir a alma e preparar ela para a vida real no universo. Os buscadores de conhecimento agora sabem mais do que os profetas e mais do que qualquer doutor em medicina. Nós somos os cientistas, os novos doutores, e as mudanças virão, mas em quanto tempo? Isso depende do nosso trabalho, em compartilhar, ensinar, compreender e entender a totalidade. Só dando um adendo, a Dariane acabou de colocar, a gente não podia falar muito sobre EQM aqui, mas a Dariane colocou lá no grupo do Telegram Cast Brasil Knowledge Team a aula que o Sr. Cast explica mais sobre isso, que eu acho que foi o que inspirou a Rosana a trazer essas perguntas aqui, a 2 e a 3. So I was just adding here that Dariane just posted in our group Cast Brasil Knowledge Team about the NDE that we cannot speak here in today's interview. And if you want to see more, you can go there in our group Cast Brasil Knowledge Team. We have everything written in English, so all of you can understand. Okay, so that was the answers from the Universal Council today, and I thank everyone who contributed. Thank you. Então, essas foram as respostas do Conselho Universal de hoje e agradeço a todos que contribuíram. Obrigado. Muito bem. Rosana, quer falar alguma coisa? Eu quero. É apenas uma palavrinha sobre o que nós estamos aprendendo, né, nos ensinamentos do Sr. Cast. Eu não acompanho com os meus horários. Está dando certo? Eu não acompanho por causa dos meus horários, né? Mas, assim, eu tenho conseguido, né, acompanhar as aulas não, os questionamentos que os próprios buscadores fazem, né, e se colocam à disposição para esclarecer alguns pontos justamente dos ensinamentos, que às vezes é muito difícil para a gente entender. Mas eu levei, assim, essas últimas perguntas que foram colocadas e que nós não podemos, né, responder na realidade aqui, foi porque eu realmente, assim, me pegou de surpresa, porque Rafael, abre muito a sua cabeça. Assim, eu vou falar, assim, parece que você pensa que o mundo é de um tamanho, aí quando vem um ensinamento do Sr. Cast, o mundo ele se expande. Eu não consigo explicar realmente da maneira como eu gostaria de falar aqui. Mas, assim, é como se fosse uma explosão de ensinamento e que a gente fica assim, o mundo é outra coisa, não é isso que a gente vê no dia a dia. Então, às vezes eu me assusto com os ensinamentos, eu sou muito sincera quando eu ouço, mas, assim, é outro mundo.
realmente é uma outra realidade. Nós estamos aprendendo muita coisa que eu nunca, acho que nem sonho chegaria em mim. Porque a realidade, quando você começa a ver realmente os ensinamentos do Cash, dá a impressão de que nós somos bonequinhos, né? De ensaio de alguém, eu não sei, mas assim, é muita coisa. É uma outra realidade e está se abrindo, e outras pessoas também estão ali, né, no meio. Então eu vejo assim, o quanto nós estamos aprendendo em tão pouco tempo. Eu acho que é um ensinamento de talvez, sei lá, nem uma década, acho que muito mais que isso. É isso que eu queria falar, porque a gente não consegue muitas vezes falar as coisas que a gente quer, né, no canal. Então, é isso que eu gostaria de dizer aqui para o pessoal, e o pessoal atender mais e ir atrás dos ensinamentos, que realmente é muita coisa e muita coisa boa para a gente aprender, né? So Rosana was just sharing about the teachings of Mr. Cash. Basically, I try to give a summary because we are almost on our time. But she was saying that, first of all, how deep these teachings are. And she tried to follow all the teachings in the morning, but it's hard for her because of the time here in Brazil. It's too early and she have other compromise, but she always try to catch up later. But it's too much information that you feel sometimes, something that overwhelms. So this is what's helping a lot, is what the people are doing here with the summaries that we prepare, for example, for Friday teachings. And that's what came the inspiration for the questions for TV Galactica, because we made a summary last Friday about the NDE that we cannot speak here further. But in that, which was explained, it opens a huge door for her in understanding. And not just this, but many things of Isekai, it seems like we are in another world totally different that we could even imagine. She was saying that even in my dreams, I think that this kind of teachings will never come to me as it's coming now. So it's amazing the amount of knowledge that we are receiving now, and even the kind of teaching. That's something that was unimaginable, that she would never imagine that would be receiving this teaching. So she wants to say much more here, but unfortunately she cannot say because we are advised not to speak about the subject specifically about NDE here on the channel. They have the risks for they take down the video and the channel also. So but I'd like to express this, how amazing the teachings are and what amazing informations are coming out. E eu queria só adicionar. You want to say something? No, it's okay. E uma coisa que a gente queria acrescentar também, que esse resumo da aula passada realmente foi muito interessante. E tem agora o que a gente vai mostrar essa sexta-feira também, que eu acho que vocês vão gostar muito. E tem um outro também que é uma pessoa, que é um buscador de conhecimento, prepara, né, e eu organizo junto com ele. E a gente apresenta isso na sexta-feira. Praticamente faço a tradução e faço a organização junto com ele. Mas ele vai destrinchando tudo, a maneira como ele coloca uma linguagem muito simples, muito bonita a linguagem que ele coloca. Realmente eu admiro muito isso, o trabalho que ele faz, realmente bota de uma forma que fica bem mastigada para a gente e mais compreensível, que é como o Sr. Cash fala, o Sr. Cash ensina para vários seres do universo ao mesmo tempo. Né? Então, você tem que realmente ir destrinchando e lapidando aquilo ali para poder colocar numa linguagem humana, talvez algumas partes, para a gente poder tentar compreender melhor. E isso ele faz como mestre, esse buscador de conhecimento, na minha opinião. Eu tento traduzir da melhor forma possível para passar aqui também para a gente, para o nosso grupo. É o que ele fala, ele não é do Brasil, mas ele é o que mais faz parte da comunidade brasileira, aqui, na verdade, porque ele ativamente ajuda tudo que a gente faz. Mas ele, inclusive nesses resumos, principalmente nesses resumos. E falando nesses resumos, vai ter um que acho que vocês vão gostar muito, um que foi sobre ressuscitação de Cristo, que o Sr. Cash falou na página. E nessa aula o Sr. Cash explica em detalhes sobre isso. Só que, mais uma vez, com muita informação, a gente não percebe a grandiosidade que ele está passando ali. Mas ele explica até passagens da Bíblia. Por exemplo, tem a parte da Bíblia que fala que Maria Madalena não reconheceu a pessoa que estava fora do túmulo, né, na hora, porque a fisicalidade era diferente. Aquilo ali era Cristo transmutando. E o Sr. Cash explica sobre isso, né, sobre esse processo, que ele foi ensinado na última ceia a fazer isso. E ele viveu uma vida depois com outro corpo, ele transmutou a fisicalidade dele.
Então, hoje, o que parecia algo místico, que os padres nunca entenderam explicar para a gente, hoje o Sr. Cash explica com uma simplicidade de 50 minutos de aula. Então, é o que a gente vai apresentar nesse resumo, realmente muito forte, muito profundo. Né? E mais 2 resumos que vêm também na próxima sexta-feira, que são bem intensos, que vocês vão gostar muito. Estava tudo nesses ensinamentos, mas mais uma vez, é tanta coisa que a gente não percebe. Então, é realmente fantástico esse resumo. So I was just adding here, hard time now because of the summaries that is made by a knowledge seeker. The way he made this summaries, and I work in the translation organization. We work as a team here, and I was saying he's out of Brazil, but he's one of the main parts of our group here in Brazil. He's more Brazilian than a lot of Brazilians, but he's organized the summary in such a beautiful way that he's like chiseled the teachings and showing in a language that all of us can get in touch more. Because as Mr. Cash brings a lot of information, sometimes it's hard for even to follow, because he's teaching many beings, I think, all around the universe. So it's up to us to go there and try to decipher what's being said. So I was also adding that in the summaries, we are going to show some very interesting summaries about the creation. Also one that was regarding the introduction you gave to today here, that was, we made already a summary. We'll present the summary in the Friday teaching. That was a lot of information also about this nuclear decay, that a lot of us to go deeper and understand more about it. And also that, and how amazing this is, all those teachings that we are coming here, and I hope that you enjoy also the summaries. They are also all available in English language, so you can go in our group and you can have access to all the summaries. Also, Elias is doing a great job of beautiful work from Canada. He's putting some of this in the Plasma Circle website also. Beautiful work. Thank you. Nossa, o microfone está fechado. Esse microfone está fechado. Desculpa, A muito Marissa bom. falou lindo, trabalho. lindo. Chegou o nosso horário, né, Rafael? Ok, temos que ir. Eu só queria falar para todo mundo, pessoal, 9 horas, hein, hoje. Sim, 9 horas temos nossa intenção, exatamente, que é o título da nossa live de hoje aqui. É a nossa intenção, a elevação da alma dos líderes mundiais e da humanidade. Então, espero que vocês possam estar presentes. So tonight we have also the intention group at 2 a.m. Central European Summer Time. Hope you can join us. Thank you very much. Thank you. Obrigada. Gratidão, Rafael. Gratidão, Mari. Ai, gratidão. Você faz caminho tão bom. Obrigada, Rafael. Você também. Obrigada. Não, é muito bom. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada. Bye-bye. 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 Acho que é... Esqueceram da gente, viu? Será?